pessoal, a gente começa aqui mais um vídeo onde eu respondo perguntas que vocês costumam me mandar com frequência. E tem uma pergunta que eu sempre recebo, que é: Carol, qual foi a experiência mais incrível que você viveu na sua vida? E eu confesso que eu tenho dificuldade de responder só uma. Acho que tem 5 experiências que foram muito marcantes na minha história, na minha jornada, e que eu acho legal compartilhar aqui com vocês. Então vem comigo. Bom, obviamente eu vou começar aqui pela experiência mais poderosa, mais marcante, que tá marcada no meu DNA, na minha história, e que eu jamais poderei viver sem falar sobre ela, porque tudo que aconteceu na minha vida veio a partir dela, que foi a minha viagem de volta ao mundo. Quando eu tinha 32 anos, em 2011, eu realizei uma viagem de volta ao mundo, passando por 44 países durante 2 anos. Uma viagem que eu não realizei sozinha, eu fui com o meu namorado na época, que hoje é meu atual marido, e que foi a experiência mais incrível da minha vida, porque me transformou de corpo, mente e alma. E eu não poderia deixar de falar dela, porque foi a partir dessa vivência que o meu olhar pra vida, gente, o meu olhar pra vida mudou tanto, assim, a minha forma de conduzir a vida mudou, tudo mudou tanto na minha vida, que tudo que aconteceu depois veio a partir dessa primeira experiência. Eu acho que se eu tivesse ficado lá vivendo a vida que eu tava, na minha bolha, fazendo a coisa do mesmo jeito, eu não ia ter tido tanto aprendizado, eu não ia ter evoluído tanto, eu não ia ter mudado tanto a minha forma de pensar. Então ela realmente foi uma experiência de vida muito, muito, muito marcante. Tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês verem, para não distrair desse momento que a gente tá, sobre essa nossa viagem de volta ao mundo. Tem 2 vídeos, inclusive, um com os vídeos da imagem da viagem, outro comigo e com a Alexi falando dessa experiência, mas a maioria de vocês já conhece, né, dessa história. Tem 3 coisas muito importantes que essa experiência, né, da volta ao mundo fez pra mim, que teve impacto total na minha vida. A forma como ela ampliou a minha visão de mundo, o autoconhecimento que ela me deu, sabe, sobre eu entender de mim mesma, do que eu queria, do que eu era capaz, das minhas habilidades, dos meus pontos fracos, pontos fortes, e a autoconfiança que ela me ajudou a desenvolver. E a combinação desses 3 fatores foi bombástica, maravilhosa, pra eu abraçar, assim, abraçar a minha autenticidade, abraçar a vida que eu queria, abraçar as ideias que eu tinha, acreditar e realizar. E até hoje eu levo isso comigo. E isso veio de herança dessa primeira experiência incrível que eu vivi na minha vida. E é uma experiência que eu falo há anos, desde que eu criei esse canal, e é por isso que eu ajudo as pessoas através do workshop Tire Seu Sabático, né? Quando elas querem realizar isso também na vida delas, ajudo elas a realizar. Aqui na descrição você vai poder ver link pra você saber mais sobre isso. E há anos eu venho trabalhando com essa temática, porque se eu pudesse desejar alguma coisa pra todo mundo, seria que ele tivesse essa possibilidade de realizar essa incrível experiência que ia mexer muito com a cabeça. E muitas das reflexões que eu trago aqui, né, da minha visão de mundo, nos vídeos que vocês curtem pra caramba, veio dessa mudança, dessa experiência toda que eu tive na minha vida, que trouxe muitas mudanças pra mim. Então não é que eu fui sempre assim, é que eu fui evoluindo, amadurecendo, e essa experiência da longa viagem, da volta ao mundo, teve um papel fundamental nesse meu amadurecimento, e pra mim é impossível desconectar essas coisas. Então ela pra mim é a primeira experiência incrível, com certeza. Mas aí veio uma segunda experiência, foi depois da volta ao mundo, antes da Milly nascer, que foi quando a gente foi participar do Burning Man. O Burning Man é um evento de contracultura que acontece no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. É um evento que meio que critica as sociedades modernas, né, no padrão que elas são, e que apresenta uma forma diferente de comunidade, de viver em comunidade. E que nele tá inserido a arte, a música, um monte de coisa, não só isso. E você fica lá no deserto durante 9 dias, 8 dias, acampado, participando de todas as atividades que são totalmente colaborativas, porque nada é pago no festival. A única coisa que você faz, você compra o ingresso, que banca montar aquela estrutura no meio do nada, do deserto, né? Mas uma vez que você tá lá, ninguém paga pra nada, só paga pra gelo e café, porque eles são obrigados a vender alguma coisa no evento, senão o evento não pode acontecer. Tudo é a base das pessoas oferecendo, é cada um oferecendo o que ele tem de melhor pra oferecer. E cada um vivendo uma experiência única, porque você podia passar 6 meses no Burning Man e você não ia conseguir fazer tudo que tem pra fazer lá, gente, é impressionante. É um ambiente muito inóspito já, lá o deserto, com aquelas tempestades de areia, faz você sair da tua zona de conforto, te leva ao limite muitas vezes, o que é muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento humano, mas que tá fazendo você experimentar relações humanas ali muito interessantes, muito genuínas, de muito respeito. Eu acho que os mandamentos são sensacionais do festival, são tão sensatos, não tem ninguém dizendo pra você o que tem ou não tem que fazer, o que pode, o que não pode, mas é que os mandamentos são tão
tão sensatos que todo mundo faz de coração, porque realmente sem aquela consciência, aquela comunidade não poderia existir durante aqueles 9 dias de forma tão respeitosa com as escolhas de cada um, né? Então é muito legal. Mas pra mim, uma das coisas mais legais que o Burning Man mostrou foi que a coletividade, ela é muito mais benéfica pro indivíduo do que a individualidade. Foi uma visão muito legal, assim, um DNA que o Burning Man deixou em mim e que eu vejo muito valor. Tem um vídeo também sobre o Burning Man, se vocês quiserem ver mais, entender mais sobre ele, que eu vou deixar aqui na descrição também. O Burning Man, de fato, é uma experiência muito marcante, que mexe muito com as pessoas que participam, principalmente dependendo do momento de vida que a pessoa tá. Então eu tive, inclusive, amigos que estavam com a gente, que estavam em estado de choque emocional, eu diria assim, porque faz a pessoa requestionar a forma como ela tá vivendo, requestionar as coisas. É um evento que traz muita reflexão, e eu adoro, né? Mas pra mim, por causa de tudo que eu tinha vivido na longa viagem e que eu já tava, né, já tinha mudado minha forma de ver o mundo, de ver a vida, a forma como eu tava conduzindo, o Burning Man, ele serviu como uma injeção de ânimo, assim, para as escolhas que eu tava fazendo. Como eu devia seguir no caminho que eu tava indo. E eu tenho muita vontade de voltar no Burning Man. A gente prometeu que a gente levaria a Meli um dia no Burning Man. Quando ela vê o vídeo do Burning Man, da gente lá, ela fica louca. Ela fala, mamãe, eu quero ir, eu quero ir. Eu acho uma experiência super legal, super rola fazer com filhos também. Faremos um dia novamente, com certeza. Eu quero reforçar aqui que eu gosto muito de experiências que me tiram da zona do conforto, experiências que me levam para viver uma outra realidade, experiências que me fazem sentir na pele algo que uma outra pessoa vive, por exemplo. Por isso que eu tenho tendência de gostar de culturas muito extremas, culturas que me sacodem, ou fazer uma coisa de uma outra realidade, de uma outra tribo que é totalmente diferente da minha, porque eu não gosto de ficar tirando conclusão das coisas sem eu poder experimentar aquilo na pele. Eu acho que toda vez que eu me coloco no lugar de alguém, ou que eu me coloco numa outra situação muito extrema minha, ou numa outra realidade que eu nunca vivi, isso sempre me traz muito aprendizado. E sempre faz muito eu ampliar minha visão, mudar minha forma de pensar, reduzir preconceito, quebrar paradigma. Então, geralmente, as experiências que mais me marcam são experiências que contribuem pra isso. Então, são experiências que eu super recomendo pra qualquer um. Basta você se abrir, entendeu? Depois tem uma terceira experiência, que essa eu fiz quando eu tava grávida da Meli, 5 ou 6 meses, por aí. E eu fui fazer o Vipassana. O Vipassana é o retiro de meditação do silêncio, de 10 dias. E essa foi uma experiência muito marcante pra mim, porque eu fiquei sabendo do Vipassana quando eu tava lá na Volta ao Mundo, né? Vários anos antes. E eu pensava, tá louco, quem consegue ficar 10 dias calado, sem falar em silêncio? Eu só pensava nisso. Como eu, Carol, que falo pelos cotovelos, como vocês bem podem perceber nesse 220 volts acelerado, como que eu vou ficar calada 10 dias? Mas é engraçado como na vida a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando de ideia, a gente vai se transformando, sabe aquela impermanência da vida que tá dentro da gente mesmo? A gente tá em constante mudança, na verdade. E como essa informação, quando eu conheci o rapaz que tava indo lá na Índia fazer esse retiro, eu achei ele louco, ela ficou guardadinha em algum lugar aqui da minha cabeça. E eu acho que depois que eu vivi a volta ao mundo e que tudo se solidificou dentro de mim, depois que eu digeri tudo isso, aí eu vivi o Burning Man, aí depois do Burning Man eu engravidei, e aí esse negócio voltou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tô sentindo que é a hora pra eu fazer. E eu preciso fazer antes da Meli nascer, porque eu falei, quando ela nascer, vai ser difícil que eu não vou ficar 10 dias sem ela, né? Vai demorar um tempo. E eu falei, eu preciso fazer agora. E eu mandei uma mensagem pra eles perguntando, rola fazer grávida, né? Restrição nas alimentações e tudo mais. E falou, não, rola, super rola, já tive várias grávidas, então vambora, eu vou lá. É um retiro de 10 dias porque é um retiro pra iniciante. Mesmo que você nunca tenha feito meditação, você pode ir lá. E você precisa de 10 dias, que é o tempo mínimo pra você poder aprender a prática. Foi um dos maiores desafios que eu já fiz na minha vida. Eu lembro que no terceiro dia eu chorava a noite inteira, e eu falando, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu não vou aguentar, eu tô sentindo palpitação, ai, eu posso estar afetando a Meli. E eu quase fui embora, na verdade, eu quase quis desistir. E eu conversei, quando você precisa de resgate, você pode falar com a tutora lá, né? E ela me acalmou e eu decidi ficar e continuar. E foi muito desafiador, porque eu acordava 4 horas da manhã, as camas eram duras, né? E eu tava com meu barrigão. Era o dia inteiro meditando, meditando, meditando. Não podia falar com ninguém, não podia ler livro, não tinha celular, não tinha TV, não podia fazer exercício, era totalmente focado na meditação. Daí eu com a minha cabeça, nos momentos que eu tava meditando, porque quando tá meditando você é incentivado a não pensar em nada. As palestras que tinham à noite eram maravilhosas, as palestras à noite. E foi numa dessas palestras que veio uma das frases que eu mais amo. E um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela. Que foi uma frase que eu usei quando eu fiz uma dedicação pro meu pai no enterro dele. Porque era uma palestra sobre como lidar com a morte e teve uma frase que ele falou: a arte de morrer é a arte de viver. Tem tantos significados por trás maravilhosos. E essa foi uma palestra muito legal, mas um dia eu faço um vídeo sobre isso. Foi lá nesse retiro de meditação que eu comecei a ver muito a minha vida pra frente. Como que eu queria ver minha vida pra frente, sabe? E veio muito essa coisa de tipo, eu não quero uma vida solitária, eu não quero uma vida
vida individualista. Eu não quero uma vida onde fica só eu e a minha família aqui, e a gente tá só aqui se preocupando com a nossa bolha, com a gente, não sei o que. Eu queria poder compartilhar. E aí que veio uma ideia que eu falei, cara, eu queria poder viver dividindo com outras pessoas, estar mais próximo dos amigos. E aí foi que veio a ideia de fazer a vila. A primeira vez que eu tive a ideia de fazer uma vila, construir uma vila com amigos, surgiu lá. E quando eu voltei do Vipassana, eu contei pros nossos amigos Maíra e Flávio, contei pro Alexi, todo mundo achou a ideia legal. E foi dali que veio a sementinha, né? Que veio um pouco da história que eu falei lá do Burning Man, né? Que foi essa história da coletividade. Então é engraçado como as coisas vão se conectando, sabe? Uma experiência marcante do aprendizado que você vai ter nela, vai subir um degrau pra próxima e que vai pra próxima. E eu vejo muita conexão nessas experiências que marcaram muito a minha vida, assim. Tem um vídeo também sobre Vipassana, no retiro de meditação. Vou deixar aqui também na descrição, você pode ver, eu já fiz um vídeo sobre isso. É bem interessante pra quem quiser conhecer mais. Mesmo que você ache muito difícil, que você acha que eu não consigo ficar calada 10 dias, gente, ficar calada é o mais fácil, tá? Esse não é o maior desafio. Mas lá você pode ter mais informações, eu dou dicas pra quem quiser participar. Era totalmente gratuito, na verdade. Você doa o que você pode doar no final. E existe no mundo inteiro. Aí a quarta experiência que teve, mas é uma experiência que eu tenho um pouco de receio de falar sobre ela, mas é porque ela faz sentido pra tudo que eu tô falando aqui, que foi o ayahuasca. Eu fiz uma experiência de participar de uma cerimônia de ayahuasca que foi na Chapada dos Veadeiros. Foi uma experiência muito intensa, mas eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso porque virou muito moda, né? E se não for conduzido da forma correta, pode ser perigoso. Tem muito lugar irresponsável que faz esse tipo de cerimônia. Então eu não tô aqui querendo incentivar as pessoas a sair fazendo isso. Eu acho que tem que ter cautela, tem que saber onde você faz. Eu não sou uma pessoa que tem experiência com isso pra poder recomendar lugares, então eu prefiro não fazer isso. Mas pra mim foi uma experiência muito, muito, muito forte. É outra experiência que é muito introspectiva, assim, muito de ir pra dentro de você, mergulhar lá pra dentro. E eu adoro essas coisas, essa é a verdade. Carolzinha aqui, que adora uma filosofia de bar, refletir sobre tudo, adora esse tipo de coisa. Então eu gostei, pra mim foi muito intenso. E foi uma experiência, gente, eu me sentia, juro, naquele filme Avatar. Porque lá no lugar que eu fiz, era bem inserido na natureza. Eu vou dizer, a experiência de ayahuasca, ela não é agradável pra maioria das pessoas. Você pode ter vômito, diarreia, que foi o que eu tive, muito, muito intenso, né? Muitas pessoas têm. Às vezes, a sensação no corpo, ela é muito difícil de lidar. Por isso que tem que ser uma coisa muito consciente, assim, de querer fazer e de fazer num lugar responsável. E, cara, e quando você vai vomitar, né, eles orientam de você ir lá pra natureza, né? Isso que você tá fazendo é jogando pra fora. Tudo que tá meio entalado, assim, dentro de você, parece que esse vômito, essa diarreia, você tá fazendo uma limpeza, assim, colocando tudo pra fora, sabe? Eu via a natureza, parecia que eu tava no Avatar. Mas tudo tinha vida, assim, sabe? Tinha brilho. Eu falava, eu tenho certeza que o diretor de Avatar, ele fez um negócio de ayahuasca antes de fazer aquele filme. Não é possível. Mas foi muito impressionante, pra mim, a conexão que eu senti com a natureza, assim, com a árvore. Eu tava apoiada nas duas árvores, assim, pronta pra vomitar. E quando eu olhei, juro, parecia que eu e a árvore era uma coisa só. Eu senti uma conexão com a árvore, assim, muito forte. E começou a vir muito esse negócio de que eu queria viver de forma mais harmoniosa com a natureza. E que essa vila que eu queria fazer, ela tinha que ter esse equilíbrio. E que eu queria viver assim. Sem a natureza, a gente não existe. A destruição da natureza é a nossa própria destruição. E isso veio muito forte lá na ayahuasca. E aí, eu comecei a falar pra Maíra, pro Flávio, pro Alexi, eu quero fazer uma ecovila. Porque começou com uma vila, depois eu falei, eu quero fazer uma ecovila, eu quero ver de forma mais sustentável, eu quero aproveitar os recursos, eu quero poder devolver pra natureza, não só sugar. Começou a vir daí. E desde lá, desde que eu fiz, a Amelie já tava com entre 2 e 3 anos, quando eu fiz essa experiência, que a gente vem falando sobre isso, falando sobre isso, falando sobre isso. Isso vai acontecer em algum momento, está nos nossos planos, mas foi uma experiência que me marcou bastante, assim. Muitos insights importantes que vieram dessa experiência do ayahuasca aí. Mas mais uma vez eu vou reforçar, eu não tô querendo incentivar ninguém a fazer isso. Eu não quero estimular de forma errada essa modinha, que é um pouco irresponsável, que surgiu no Brasil. E se você decidir fazer, eu acho que vale muita cautela e responsabilidade, ok? E agora eu vou pra quinta experiência e última. É a mais óbvia de todas, que é o ter sido mãe. O quanto essa experiência faz a gente evoluir de diversas formas, assim. O quanto esse sentimento que você tem quando você tem um filho, esse sentimento novo, esse amor, assim, que é um amor inimaginável, que você só vai entender depois que você tem um filho. Você nunca vai amar alguém, um homem, uma mãe, um amigo, na mesma proporção que você ama o seu filho. É uma fonte inesgotável. De dar às vezes, eu quero amassar, esse coisa de quero amassar, porque você
entendeu? É um amor louco, assim. E esse amor louco, ele é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa pra vida. Mas o ter filho, ele traz muitos desafios, ele tira da zona de conforto. E eu acho que as crianças, elas ensinam tanta coisa pra gente, assim, tanta coisa. Quanto a Meli já ensinou pra mim, o quanto a Meli já me ajudou a ser uma pessoa melhor. E é claro que tem os momentos de desespero, de cansaço absoluto, que são os momentos aqueles que você não aguenta mais, quando você tá muito cansado, que é normal, temos que ser realista com a vida. Mas eu acho que ela trouxe tanta coisa pra minha vida, que essa experiência, ela realmente é uma experiência muito marcante para a vida de qualquer um. Eu não acho que tenha uma experiência mais importante do que a outra. Eu acho que elas foram experiências completamente diferentes, que se conectaram muito entre elas. Como eu agradeço de ter feito aquela minha longa viagem antes de ter tido a Meli, porque a viagem de volta ao mundo me amadureceu e me preparou de uma forma absurda para eu ser uma mãe infinitamente melhor do que eu teria capacidade de ser antes, pelo meu nível de maturidade, pelo aprendizado que eu tinha. Então realmente fez toda a diferença. Cada uma teve o seu papel na minha vida, né? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo para estimular as pessoas a viver experiências diferentes, sabe? Vai viver uma coisa que você nunca fez. Vai lá fazer uma coisa que te assusta, mas que ao mesmo tempo te atrai. Vai fazer uma coisa que você nunca fez antes. Vai tentar coisa nova, vai. Porque toda vez que você se coloca nesse papel de fazer algo muito diferente, algo que te desafia, algo que vai te dar um outro olhar, que te vai colocar em outra realidade, isso só pode trazer muito aprendizado pra sua vida. Você tem uma vida pra estar aqui. Aí você vai pegar essa uma vida pra fazer tudo do mesmo jeito que você faz a vida inteira, pra ficar se fechando pras experiências. Porque aí você não gosta, porque aqui não sei o que. Como que você sabe? Como você sabe se você nem experimentou? Se abra pra fazer coisas novas. Tente fazer algo novo. Faz uma vez a cada 3 meses alguma coisa nova. Não precisa ser algo muito complicado. Uma vez por ano, tenta fazer uma coisa uau, nova. E vai de coração aberto viver essas experiências. Vai mais atento pra aprender, pra reduzir seus preconceitos, seus paradigmas, que se você fizer isso, você vai tirar um monte de aprendizado maravilhoso pra sua vida. Compartilha esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, deixa perguntas sobre a vida, perguntas interessantes, ou perguntas até sobre, né, a nossa experiência, ou das nossas histórias, perguntas interessantes que eu posso trazer aqui nesse quadro de responder pergunta. Eu adoro responder essas perguntas. Um beijo e até o próximo vídeo.